pessoal da Univesp, estou aqui para falar sobre o nosso projeto integrador, que trata sobre o assunto de confiabilidade de manutenção industrial. Para tanto, para medir essa confiabilidade, nós precisamos discriminar medidores de desempenho, que também são conhecidos como indicadores de desempenho, né? Toda organização que se preze, ela deve medir o seu desempenho, porque ela tem metas, tem objetivos, e ela tem que analisar periodicamente se essas metas, se esses objetivos, se os projetos estão sendo alcançados da maneira esperada. E esses medidores medem os resultados dessa organização, tanto de maneira específica como geral. Por exemplo, eu posso medir essa organização por setores. Como é que está meu setor de produção, como é que está o meu setor de marketing, ou de uma maneira geral, né? Como podendo ser mensal, podemos medir anualmente também. E eles se dividem em alguns tipos, né? São eles: lucratividade, produtividade, qualidade, estratégia, eficiência, custos fixos, faturamento, competitividade, crescimento em vendas e turnover. Então nós podemos medir ele de diversas maneiras. A lucratividade, por exemplo, toda empresa ela visa gerar lucros, né? E para isso ela tem que ter eficiência, tem que ter qualidade no seu produto, tem que ter uma estratégia para essa produção, para essa venda. Nós devemos medir os custos desse material que está sendo empregado, o faturamento dessa empresa, a competitividade dela no mercado. Tudo isso deve ser medido. E também não esquecendo do turnover, que fala do RH dessa empresa, né? Quantos funcionários estão querendo adentrar nessa empresa, quantos estão infelizes querendo deixar essa empresa, porque gera custo dar um treinamento para o funcionário. Então, nosso projeto ele se baseia principalmente em produtividade e lucratividade, como eu disse, né? A manutenção dessas máquinas, ela gera uma maior produtividade. Então, nosso projeto se baseia nisso. Produtividade para obter lucro. Essa máquina, ela não pode parar. Essa máquina, ela tem que produzir. Então, a confiabilidade da manutenção é isso. É que essa máquina produza o maior tempo possível, sem interrupções, e que quando houver essa interrupção, que ela seja programada, que não traga prejuízo nessa produção. Como fazer essas máquinas produzirem com o mínimo de interrupções e que, caso precise haver essas interrupções, que elas sejam programadas e que essa manutenção, quando for feita, não seja muito bem feita, que não precisa ser refeita logo em breve. Por exemplo, eu não posso consertar uma máquina às 7 horas da manhã e às 5 horas da tarde ela já está parando outra vez. Então eu tenho que ter confiança nessa manutenção. Eu tenho que ter uma estratégia para analisar isso. Isso gera uma maior produção, porque eu fazendo essa parada programada, eu faço com que essa empresa produza o tempo esperado. Por exemplo, se ela funciona das 7 às 5 da tarde, eu preciso tentar realizar essa manutenção após esse período das 5 horas da tarde. E que essa manutenção seja bem feita, para que eu possa correr vários dias ela produzindo naturalmente. E nós devemos medir isso, né? Isso gera uma maior produção, menos mão de obra paralisada, porque uma máquina parada por 1 hora numa empresa pode parar, dependendo do tamanho dessa empresa, 30 funcionários. Né? Então são 30 horas de funcionários paralisados. Essa produção fica em atraso. Esse produto não vai conseguir, provavelmente, ser entregue no prazo esperado. Então precisa disso. Medidores de desempenho, que também chamamos de indicadores de desempenho. Eles são fundamentais para avaliar o sucesso e a eficácia dessa organização, para definir metas a curto, a médio e a longo prazo. E elas são ferramentas cruciais para uma gestão eficaz. Então toda empresa deve medir esse desempenho. E ela pode ser em diversas áreas: financeira, operacional, qualidade do produto e os recursos humanos, como já citei. E elas podem ser expressas de várias maneiras, como percentual, valores absolutos, através de gráficos. Nós podemos mostrar esse medidor de diversas maneiras, como cada qual administrador prefira, né? São valores absolutos. Percentuais, a gente pode medir a taxa de crescimento através de índices, de gráficos.
E os indicadores de desempenho financeiro, ele acusa faturamento, custos, margem, lucro bruto e líquido, o retorno que o dinheiro investido, o tempo que esse dinheiro volta a retornar para a empresa, o tempo de retorno e o resultado operacional. Nós nos baseamos também nesse projeto sobre o pensamento da indústria 4.0, que é o quê? Que é a introdução de novas tecnologias para essa produção, para que essa produção seja cada vez mais rápida e com maior qualidade, investindo em tecnologia de máquinas de sistema operacionais. Então, confiabilidade de manutenção é basicamente isso. Se refere à capacidade de um equipamento funcionar, o equipamento ou um sistema funcionar sem que haja paralisações. Então, nós devemos medir esse tempo. Por exemplo, o equipamento ele demora 5 dias para sofrer uma parada. Então, eu sei que cada 5 dias eu estou perdendo um tempo com essa paralisação. Então, nós devemos fazer uma manutenção preditiva, preventiva e corretiva. E o que é isso? A preditiva é uma investigação. Eu determino um funcionário para investigar essa máquina. Por exemplo, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ele analisa o barulho dessa máquina, se tudo está correndo muito bem, se alguma correia, por exemplo, está desgastada e precisa ser trocada, para que essa parada seja programada. Isso é investigação e para isso nós criamos um quadro operacional, para que cada funcionário, num determinado período, todos os dias, investigasse essa máquina, investigasse o funcionamento dessa máquina, o desgaste dessas peças, que haja peça em estoque, peças que levam o desgaste mais rápido, que estejam em estoque. Caso precise ser feita essa manutenção, não corra risco de demorar horas ou até dias para conseguir essa peça. Então é isso, ela é preditiva. E a preventiva, sempre que eu sentir que uma peça está desgastada, eu não espero ela quebrar. Eu faço a troca preventivamente. E infelizmente também tem a corretiva, né? Que por mais que se investigue, por mais que tente se prevenir, essa máquina pode quebrar no horário do trabalho, no horário do funcionamento. Então essa manutenção corretiva deve ser feita o mais rápido possível, né? Mas espera-se que não precise fazer paralisações. Nós esperamos que com esse quadro de investigação, com esse quadro de manutenção, a gente consiga prever essa parada, não trazendo prejuízos para a produção dessa empresa. Esse quadro de gestão, nós colocamos ordens de serviço, nós colocamos ali criação de planos de ação, investigação para prever e realizar a manutenção programada. E é isso. Indicadores de manutenção é necessário para o processo de manutenção ocorrer de maneira satisfatória. Então deve-se criar estratégias de manutenção, sempre investigativa, preventiva e corretiva. Nós baseamos isso nas normas, né, da NBR, nas normas técnicas da NBR 5.462, que fala sobre planejar, executar e controlar a manutenção do equipamento e dos sistemas operacionais, evitando assim perda das operações, trazendo confiabilidade nessa manutenção, evitando prejuízos. Então é isso. Essa manutenção ela deve ser feita preventivamente, preditivamente e corretivamente. E nós baseamos nos 2 indicadores de desempenho, que é o MTBF e o MTTR. Um que mede quanto tempo essa máquina produz sem que seja necessária a paralisação, e o MTTR que mede quanto tempo essa máquina ficou paralisada durante uma semana, durante um mês ou durante um dia, de acordo com o que os organizadores preferirem.